Esse aqui é um vídeo que eu não tenho propósito nenhum de fazer alguma coisa, de performar alguma coisa. Tipo, eu literalmente liguei a câmera, coloquei aqui o microfone e, sei lá, resolvi falar. Faz tanto tempo que eu não faço vídeo sobre nada aqui no YouTube. Eu não tenho tanta empolgação para utilizar minha câmera, essa câmera aí que vocês estão vendo, né? Porque eu paguei uma bica nela, acreditando que eu ia fazer um projeto no YouTube e tal, e que ia me trazer algum fruto, algum retorno, alguma coisa nesse sentido. E até agora eu só tô gastando dinheiro pra caralho. Porque pra quem não sabe, eu paguei, né? Eu parcelei ela em 10 vezes. Ela custou uma média de uns 10 mil reais, então tem uma parcela aí de 10 de mil reais. E toda vez, todo mês que eu olho pra essa parcela, assim, eu me pergunto, cara, por que que eu comprei essa câmera? Tá ligado? Tipo, eu não, sei lá, eu não tenho resposta quando eu faço isso. Meio que na época eu sentia que era isso que eu tinha que fazer, tá ligado? Eu sentia que eu tinha que fazer isso a todo custo. Eu já gravo o vídeo no TikTok há um tempo, né? Entre aspas, minhas entregas lá são bem melhores do que no YouTube. Tipo, eu tenho uma audiência construída lá, eu tenho um público construído lá e eu tenho um formato muito bem setado. E de alguma forma eu acreditava que se eu comprasse uma câmera e investisse no YouTube, eu ia ter um retorno legal também nessa questão de entrega de conteúdo. Eu não falo nem retorno financeiro, eu falo de entrega mesmo de conteúdo, de fazer o meu conteúdo alcançar cada vez mais e mais pessoas. Só que isso não aconteceu. Tipo, eu acho que o fato das plataformas serem muito diferentes, o fato de que o consumo do conteúdo no YouTube ser diferente do que é o TikTok, eu acho que no YouTube as pessoas meio que não sabem quem eu sou, tá ligado? Pura e exclusivamente no TikTok e talvez no Instagram também, se eu puder dizer assim, né? Mas sei lá, eu ainda sinto que essa câmera pode ter algum significado na minha vida. Eu acho que principalmente um significado simbólico. De que, tipo, eu, no momento em que decidi comprar essa câmera, eu tava meio que comprando também uma crença no meu projeto, tá ligado? Uma crença de que eu queria primeiro pular do paraquedas e aí meio que na descida fazer, aliás, pular do avião, né? E meio que na descida armar o paraquedas, fazer as coisas acontecerem. Então não, eu não fiz um projeto no YouTube XYZ para a partir daí eu ter os equipamentos necessários e tal. Não, eu só meio que resolvi comprar um negócio e no decorrer do caminho eu ia me preparando e fazendo tudo isso acontecer, né? Só que ao mesmo tempo é um projeto meio frustrante, assim, de certa forma. E aí eu fico pensando se, tipo, quantas vezes a nossa vida, né, a gente meio que encontra um desafio, encontra uma dificuldade e acaba se desanimando muito no meio do caminho por não ter um resultado rápido, assim, por não ter um resultado instantâneo. E eu falo isso como criador de conteúdo mesmo, eu falo isso como alguém que sabe os desafios, né, de viralizar uma conta, viralizar um perfil, setar um conteúdo. E é muito louco porque mesmo assim, mesmo sabendo disso tudo, com relação a esse projeto do YouTube e essas coisas, eu ainda assim encontrei uma dificuldade, né, de aceitar que seria difícil. É uma espécie de cansaço, é uma espécie de, sabe, caramba, eu vou depositar tanta energia nisso e pode ser que eu não tenha retorno. Tipo, meio que você como criador de conteúdo, você faz uma coisa que você pensa com carinho, você coloca uma energia que você acredita que vai ter retorno, e aí não necessariamente você tem, tá ligado? Na verdade, na maioria das vezes você não tem. E é muito louco porque mesmo tendo um bom retorno, você não se satisfaz, você não se alimenta, isso não te preenche. Você meio que só fica pensando sobre o que você vai fazer no dia seguinte para performar tanto quanto você performou no dia anterior. É como se fosse uma roda sem fim que você vai levando pedra para cima do morro. E aí a única coisa que acontece quando você chega lá com ela é que ela desce de novo e você tem que voltar lá para buscar para levar de novo. É como se tipo não tivesse propósito, não tivesse um fim, não tem um lugar onde você realmente chega no final e aí você conquista a paz eterna, né? Tipo, não. A criação de conteúdo é meio que um negócio que você vai fazendo dia após dia
E aí, quando você tem sucesso, o dia seguinte te cobra, tá ligado? Então nunca é um sucesso pleno, nunca é um sucesso permanente, tá ligado? E muito se pergunta também o conceito de sucesso, né? Porque muitas vezes você viraliza um vídeo que nem necessariamente é aquilo que você acredita tanto, as pessoas só gostaram disso. Então eu acho que isso aqui que eu tô fazendo, né, essa decisão de ligar a câmera e continuar falando e continuar, né, só expressando os meus sentimentos e as coisas que eu penso, talvez seja uma forma de aceitar que o meu projeto no YouTube não seja sobre performance, né? Não seja sobre, tipo, puta, entregar algum conteúdo para alguém. Mas pura e simplesmente talvez um canal onde eu possa me expressar com mais profundidade a respeito de como eu me sinto, a respeito das coisas da minha vida, tá ligado? Tipo, pô, todo mundo que acompanha meus vídeos sabe que eu não uso esse cenário aqui. Eu teria ido, sei lá, se eu quisesse performar pra parte onde eu gravo, à noite, com as luzes, etc., falando com uma linguagem, uma entonação que eu sei que é muito setado de como eu falo, mas talvez esse projeto aqui no YouTube, né, esse vídeo que eu tô fazendo, seja justamente para mostrar que talvez eu não esteja tão interessado nessa parada aqui, nesse canal, mas por isso simplesmente falar o que eu penso, como eu tô sentindo. E olha isso que louco, é assim que eu sou quando eu tô fora das câmeras, né, fora do TikTok. Tipo, eu tô sem energia, eu nem tenho tanta energia. Se eu fosse fazer um vídeo pro TikTok, eu teria que tirar a energia do meu rabo pra fazer isso acontecer. Mas eu decidi, pura e simplesmente, ligar a câmera e falar como eu realmente sou. Tipo, é desse jeito aqui, tá ligado? Normalmente eu sou essa pessoa. Aliás, normalmente não, né? Quando eu tô em contato com outras pessoas, eu acabo performando mais, eu demando mais energia. Mas eu acho que sozinho eu sou isso aqui. Eu vou falando e vou pensando, e vou falando e vou pensando, e não necessariamente com muita empolgação, mas por isso simplesmente deixando vagar os pensamentos da minha cabeça. E sei lá. Esse vídeo ele não tem propósito, tá, gente? Eu não liguei a câmera pensando, bom, vou fazer X, Y, Z para poder chegar no final das contas ali. Não, eu só meio que tô falando aqui, sei lá, se alguém pode se identificar nas entrelinhas. Pode ser que esse vídeo tenha um valor riquíssimo nas entrelinhas. Ou pode ser que não. Ou pode ser que ele seja só uma vagação de pensamentos de uma pessoa que talvez acredita em alguma coisa, tem visões de futuro e de paraíso muito estabelecidas, mas quando chega no dia a dia, né, na prática, na execução, às vezes não tem tanta força. E aí você se pergunta, cara, mas se é algo que eu acredito e algo que eu gostaria de fazer para sempre, por que eu não tenho força para fazer isso agora? Tá ligado? Tipo, por que eu não tiro força do cu para fazer isso? Já que tudo que eu quero é poder fazer isso com liberdade. Aí eu me pergunto, tá, mas se eu não gosto disso, do que eu vou gostar? Eu não gosto de nada. Eu também não quero ficar, tipo, deitado na minha cama sem nada pra fazer, scrollando o celular no TikTok, vendo grosa, tá ligado? Ou abrindo o YouTube, consumindo alguma coisa. Aí, tipo, eu não quero também ir na academia, ou ter que correr, ou fazer exercício. Às vezes eu não quero nada. Aí eu falo, porra, então eu não gosto de nada, tá ligado? Pô, será que, tá ligado? Sei lá, só vontade de não fazer porra nenhuma e só existir. Às vezes nem vontade de existir. Às vezes a vontade de você dar um skip automático assim na sua vida, tipo um botão de clique, do clique, tá ligado? Que você vai. Só que não dá. Tipo, a vida não tem um botão de skip. Esse é um título bom pra esse vídeo. A vida não tem um botão de skip. Às vezes tudo que eu queria era um botão de skipar. Pula, 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 pula. Aí, para. Ou volta, repete. Porque quando a vida é esse filme sem corte, né? Nenhum. Às vezes tem momentos que é chato, que é tediante. Tem momentos que você não quer fazer porra nenhuma. Nem existir. Nem existir. Aí o que você faz numa situação dessa, né? O que você costuma fazer numa situação dessa? Você fica tentando buscar energia, buscar sentido, se perguntando. É muito difícil simplesmente aceitar, né? É muito difícil simplesmente aceitar.
É muito difícil simplesmente aceitar e a vida não tem botão de skip. Que loucura. Enfim, pode ser que isso vire um podcast, pode ser que isso vire um vídeo, né? Sem propósito nenhum, nenhum. Só falando, falando, falando. Talvez a vida seja sobre isso. Talvez a vida, tipo, seja sobre isso aqui, tá ligado? Talvez tudo seja sobre isso aqui. E talvez isso faça parte do todo, né? Talvez sem isso, o todo não existiria. Tipo, o todo, né? O tudo. Acho que vocês me entendem. Que loucura. Acho que entendendo isso, eu perco um pouco a vontade de esquipar. Porque eu sei que para uma pessoa que tem a mente criativa ou artística num determinado nível, isso seja bom. Isso faz parte, tá ligado? De quem eu sou, faz parte do que eu faço, faz parte de todo esse rolê. Enfim, não sei se era isso que vocês esperavam de um vídeo do Bolha aqui no YouTube, mas talvez fosse o que eu precisasse. E talvez seja isso que esteja faltando um pouco aqui nesse projeto de YouTube. Talvez seja isso que esteja faltando um pouco no meu projeto como criador de conteúdo. Não ser necessariamente sobre o que os outros precisam, mas sobre o que eu preciso. E o que eu preciso? O que eu preciso? Eu vou ficar pensando sobre isso. É nóis.